Olá, Maria. Olá. Olha, ainda bem que vieste aqui. Estou muito contente por ter cá. E vou começar por uma pequena introdução que eu acho que faz sentido depois para o resto da conversa. Sim, Que é, nós conhecemos-nos na primeira classe. sim. Já lá vai muito tempo. Vamos dizer que há algumas décadas. Sim, não vamos dizer quanto tempo, mas já vai algum. E eu estava a pensar nisso, depois de ter feito o convite e tu teres dito que sim, que vinhas, e eu fiquei muito contente. Tirando a minha mãe e o meu pai e a minha irmã, tu és a pessoa que eu conheço há mais anos da minha vida. Oh, meu Deus, sou uma peça vintage da Sabe? tua vida. Não, pronto, não vou tão longe quanto isso, mas sim, mas fiquei a pensar nisso, tipo, eu conheço a Maria, Há imenso tempo. não interessa quanto, mas já há muito tempo, e na altura, nós estudámos na primeira, na segunda, na terceira e quarta classe, Sim. para mim eras a Maia, agora Sim. estávamos a falar disso, antes de começarmos a gravar, eras a Maia, depois com todas as piadas de mau gosto que os putos faziam cada da velha, Exato. a velha Maia. E depois perdemos completamente o contacto. Eu volto-te a encontrar assim, por acaso, na rua aqui há, sei lá, 10 anos, talvez. E do nada apercebo-me que tu fazes teatro, que és ativista, que és muito ativista, muito vocalmente ativista em relação a muitos assuntos. Vejo em todo lado, vejo na televisão, quer dizer, de repente faz muitas coisas. E há 10 minutos, quando te perguntei como é que te querias que eu pusesse no cartão Maria Gil, tu disseste só Maria Gil. Eu depois posso te dizer porque é que eu quero só esse Maria Gil. Podes dizer já. Porque eu tenho uma aversão a definições, a coisas demasiado concretas. E eu acho que, não vou falar de policiamento, mas por esse crescimento que eu acho, essa auto-observação que me leva, ou às vezes não, mas que me leva muito desse crescimento, se eu não estou sempre nesse processo de questionamento interno e acomodo-me a um espaço concreto, isso assusta-me, porque eu gosto mesmo muito da ideia de ser só. O ser só, acho que isso basta-me muito bem. E porque há uma coisa que também isto tem uma explicação não só pessoal, também tem a ver muito com a ideia de que sendo ativista, a ideia de que se eu não faço muito, se não entro nesses processos de questionamento, tem ocorrido, e eu tenho assistido noutros lugares e com outras pessoas, há sempre o risco de me deixar cair naquele lado da arrogância, da verdade, da razão absoluta, quando nós temos um mundo sempre em construção e desconstrução. Falavas no tempo em que nos conhecemos, e já foi efetivamente, foi um marco extremamente importante da minha vida, a infância, o primeiro ato de socializar, a escola, e no meu caso teve muito impacto, e tu, não sei se te recordas, mas depois há que partilhar o porquê é que eu falo com tanto impacto dessa época da minha vida. E por isso mesmo, por esse espaço de não me querer acomodar a um lugar concreto, porque eu já fui tantas coisas e sou tantas coisas, sou tantas Marias, e quero continuar nessa descoberta dessas Marias, porque às vezes são muito surpreendentes. E porque o estático assusta-me, e assusta-me esse perigo de fazer das causas, e principalmente da causa que eu mais, eu vou dizer que invisto, ou que me faço presente, porque naturalmente, por ser uma pessoa, uma mulher e cigana, e porque é o que eu sinto, que é onde eu tenho que ser uma das vozes que se pronunciam sobre as coisas. E é por isso esse questionamento faz sentido, porque eu não sou a representação de todas as pessoas ciganas. E eu não posso fazer de mim, ou que façam de mim, uma representação de todos esses lugares que são extremamente diversos. Claro. Uma coisa que me estavas agora a dizer engraçada, esta tua vontade de não ficares congelada numa definição só, num rótulo só. E, no entanto, eu lembro-me uma das coisas que... Só aqui um parênteses. Nós, ainda antes de começarmos a gravar, estávamos a falar de como nós, quando éramos crianças, não tínhamos propriamente a noção
do que era, vou dizer, racismo, ou uma espécie de violência qualquer contra a pessoa que era diferente, ou porque tinhas óculos, ou porque eras cigana, ou porque não interessa, pronto. Não era uma coisa que nos passasse pela cabeça. No entanto, uma das primeiras coisas de que eu me lembro era de que a Maia, agora a Maria Gil, mas pronto, a Maia na altura, a outra Maria, era a cigana. Sim. A cigana. E também tendo em consideração que quando há uma interrupção minha no início do primeiro ano, eu passei uma data de tempo fora, porque na altura tivemos que sair do Porto, eu e os meus pais, e também porque eu já sabia ler quando entrei para a escola. Eu fui uma das primeiras a aprender a ler dentro da sala de aulas, e a professora Isabel reconheceu isso, e depois quando eu faço esse regresso, faço as provas, que era assim que se chamava, e continuo, e depois também há ali uma segunda interrupção, e quando eu volto toda vestida de preto, porque o meu pai tinha morrido. Ou seja, então havia ali um marco de diferença que era gritante, por todas as razões. Não é? Sim, mas havia essa coisa, não é? De repente tu, pequenita, e éramos mesmo muito pequeninos na altura, já estavas congelada num rótulo, não era? Quer dizer, assim um bocado... Sim, havia. Eu não tinha muita... Ou seja, mas é curioso que eu não tinha muito essa percepção. A minha percepção era muito, por exemplo, em relação a ti. Quando nós falávamos, eu recordo-me perfeitamente da criança, recordo-me das crianças que faziam alguma observação, chamavam de retornado. Sim. Eu tenho essa memória, e quanto isso me revoltava e tentava... Havia um que era extremamente arrogante, era uma criança extremamente arrogante, que tinha mesmo essa pretensão de te perseguir. E eu tinha muito essa percepção, porque lá está, eu tinha um pai que estava ligado, também tinha vivido fora. Eu e a minha mãe e a minha irmã, por muito curto espaço de tempo também. Então tínhamos muita noção do que era o vir e o de te apresentares num espaço que também era teu, mas que os outros faziam questão de te designar um espaço de não pertença total. E isso tinha a ver muito com essa percepção. Em relação ao ser cigana, aconteceu-me o que me aconteceu, por exemplo, com os meus filhos. Eu tenho os meus filhos gêmeos, tenho 3 rapazes e tenho uma rapariga. Que está lá fora a assistir já agora, está ali no estúdio. Ela é um anjo de guarda sempre. E os gêmeos, por exemplo, em relação à Mariana, que é uma... Nós brincamos, chamamos... se bem o termo não seja muito bem emprego, mas é afro-gipsy, brincamos. Porque o gipsy não é assim, é um bocado... Não é muito simpático de se utilizar. Mas dava um ótimo género musical. Exato. Então, os gêmeos aconteceu que só começaram a ter percepção que havia ali qualquer coisa de diferente, ou que supostamente diferente em relação à irmã, quando deram a entrada com 5 anos no infantário. E comigo aconteceu a mesma coisa. Eu não tinha muito esse... Claro. Não era um questionamento para mim se eu era, ou se aquelas... se me... Não vou falar de ataques, estamos a falar de um espaço de tempo e de crianças. Sim, de crianças. Mas de alguma insinuação e coisa que não fazia assim muito... Não era um lugar de preocupação para mim. Só, claro, depois com o tempo é que vais percebendo o que é a construção... Essa é a violência, não é? É que tu és confrontada sem querer por outras pessoas de uma coisa que nunca te passou pela cabeça. Portanto, exato. É isso que é... Assim, ataques aqui é relativo, porque estamos a falar de miúdos de 6 anos, claro que me lembro de mágoas. Por exemplo, há em relação a uma altura em que eu faltei à escola, estava com uma amigdalite terrível. A minha mãe tínhamos... Oh meu Deus, ainda sou do tempo dos supositórios. Estava prostrada e uma menina da nossa classe, portanto da nossa sala de aulas, da nossa classe, foi afirmar que me viu na feira. Eu estava em casa e por acaso, nessa altura, a Isabel, a professora, não acreditou em mim. Aquilo deixou-me uma mágoa, marcou-me de uma forma, e eu disse, mas é verdade. Eu estava efetivamente a verdade, até que alguém, mais arisco, que acho que até era a minha companheira na altura, que era a Elizabeth, lembras-te? Ela era incrível, acho que ela tinha assim uma vivência, era muito mais livre, não sei o que é. E ela disse, pois bem, então se viste a Maria, então é porque também já estavas. Ora, se tu estavas lá, também faltaste à escola.
E assim se resolve um problema. E resolveu-se assim esse problema. Mas lembro-me o pânico, porque eu não sabia o que é que levava alguém a não acreditar em mim, porque eu era uma criança. Eu não tinha noção que era efetivamente pela leitura do contexto de qual eu pertencia, de onde é que eu vinha. Não é? Eu era a menina cigana que tinha uma mãe que fazia feiras e se calhar eu, quando faltava à escola, era para ir com a mãe à feira. Ou seja, aquela conclusão óbvia para as pessoas, não é? Sim, a conclusão é sempre, e que se mantém depois ao longo dos tempos. Por exemplo, a questão em relação à Mariana com os gêmeos foi uma coisa muito, muito engraçada. Eu gosto de partilhar isto porque faz-nos pensar. Isto porque eu estou a falar contigo que tens uma ligação com esse espaço que eu continuo a achar que é importante, porque se na altura não teve o impacto que tem agora, mas tem impacto no meu crescimento atualmente, porque faz-me rever o que é que aconteceu, o que é que me levou a tomar certas posições também. Eu estava com a Mariana ao colo, muito, muito, muito jovem, muito novinha, meses, e uma senhora, estávamos na paragem precisamente para ir a Gaia, e uma senhora tenta-me abordar e eu faço aquela minha cara de paisagem, tipo, não lhe vou dar conversa. Então, algo fácil, o Salvador, que é muito expansivo ainda hoje, é muito conversador, e começa a abordar o Salvador. Ai, que bonito, que menino loirinho de olhos de clarinho, tão fofinho, que é o bebê no colo da mãe? Meu. E eu... E o Salvador, minha irmã? A senhora, não consigo conter, não. Meia irmã. E lá à minha frente eu fiquei congelada, e o Salvador ficou vermelho, olhou para a minha irmã, olhou para mim, ficou em pânico, olhou para a senhora e sai-lhe: minha irmã tem pernas, é uma irmã inteira. Mas como é que a senhora não compreende que ela é uma irmã inteira? O que é que faz dela uma irmã por metade? Ou seja, a desconstrução que é preciso e o confronto que nós temos. Eu conto isto ao Salvador, ele agora desmancha-se a rir. E durante muito tempo serviu de piada até da Mariana. Meu, agora a metade és tu, porque ela é muito mais alta do que ela. Ela agora está maior que eles. Isso. Mas agora, quando nós fazemos essa conversa, porque às vezes surge essa conversa em casa, de lembrarmos, recordarmos e brincarmos, é que nós percebemos quando é que se começa a ter o confronto com o outro lado da questão, que é: nós somos vistos, nós somos os diferentes nos espaços onde quer que ocupamos. E começa muito, muito, muito nessa tenridade. Sim. Claro que como nós assumimos aquilo é que faz a diferença, não é? Com 5, 6 anos, o Salvador, ou com até os 9, não conseguia fazer a leitura do que lhe aconteceu. Eu há bocado confessava-te e volto a dizer, eu sou muito ignorante em relação, mesmo até à história do povo cigano em Portugal. Nós também. Sim, por exemplo. Aliás, a grande atrocidade e o trabalho mais bem feito que todo o colonialismo fez foi precisamente apagar a história. Apagar-nos a história. Sim, claro. Aliás, eu digo que nós somos um povo colonizado em Portugal. Falando especificamente de Portugal, não há um colonialismo territorial, porque efetivamente nós somos portugueses. É o que eu gosto muito de dizer, eu sou uma cidadã portuguesa, mas uma mulher e cigana. Digo que sou cidadã, porque efetivamente sou uma cidadã portuguesa. A nossa sociedade é a mesma. O nosso espaço social de cidadania é exatamente o mesmo. Não existe a minha ou a tua ou a sociedade do outro. Existe depois esse acrescente que é uma cultura que tem as suas diferenças e tem o seu contexto, quer por tradição, quer por contexto social diferente. E depois digo o cigana porque efetivamente a minha primeira condição é ser humana, é ser mulher. O I vem cigana porque é uma construção social, porque é uma cultura que se acrescenta a essa minha condição. Por isso é que eu gosto muito de fazer marcar bem essa definição de apresentação. Acho mesmo importante para ti, imagino que deve ser mesmo uma questão de afirmação, é isto que eu sou, e não há nada de especial aqui, é mesmo isto. Mas eu sei que, por exemplo, tu estavas a dizer que... Estávamos a falar, desculpa interromper, estávamos a falar da ideia do colonialismo. Sim. Então,
para dar a conclusão ao que eu às vezes raciocínio, mas é só mesmo às vezes. Isto é sempre. ou seja, há uma colonização do povo cigano em Portugal. Porque em comparação, os espanhóis também, parecendo que não, também. Mas há uma questão que nós, para sobrevivermos, nós fomos os ciganos que tivemos que fazer uma assimilação maior das tradições portuguesas. Para quê? Para conseguirmos sobreviver. Não podíamos falar o romani. As mulheres não podiam aparecer com os seus trajes em determinados lugares da sociedade. É? Aliás, houve uma altura em que, por exemplo, na época eu não te vou dar, 1800, quando se escreveu a Severa de Júlio, meu Deus, de Dante, não me lembro o nome agora do autor. Aí ou seja, é uma história romanceada, mas faz-se uma leitura tão clara de quanto o cigano em Portugal teve que se, entre aspas, branquear para conseguir sobreviver. E, por exemplo, o que chamam tradições que são ciganas e que não são, e o próprio cigano tem esse desconhecimento, na maioria, que é a questão do luto, que o cigano atual defende como a única coisa da nossa raiz, não é? Foram os reis que impuseram, os reis católicos que impuseram o luto. Acho que não tenho a certeza agora se vou dizer que se for só um determinado grupo de mulheres, mas tendencialmente um luto cerrado das mulheres para toda a vida. E estou a falar desde cobrirem a cabeça com os lenços. E o cigano, para sobreviver, teve que assimilar esse luto. Portanto, quando se insiste tanto que o luto é uma questão que é uma tradição do povo cigano, não é? Até porque a maioria dos ciganos que estão no mundo e que estão na Europa, além de Espanha, são muçulmanos e o luto é totalmente diferente. Claro. A maioria dos ciganos na Europa são muçulmanos. As pessoas não têm também. Eu também só conheço isso há muito pouco tempo. Pois. Porque esse foi o trabalho mais concreto e que tem o resultado da atualidade, do cigano da atualidade em Portugal, vem precisamente por aí, por todo esse processo de assimilação e de confrontação com ou vives ou assimilas ou vives e vais-te ali, estando aí nessa linha fronteiriça. Porque, ainda bem que acabaste essa parte que eu te interrompi sem querer do que fez há uma colonização, era isto que eu te ia dizer, há uma colonização cultural. Sim. Nós não temos, somos território, nós somos pátria portuguesa. O meu ventre produziu 4 portugueses. Os nossos ventres de mulheres ciganas são ventres portugueses também. Só que há uma colonização cultural de tal forma enraizada e tão silenciada que o próprio cigano foi fazendo assimilação dos próprios estereótipos que desenvolveram sobre si e fazendo desses estereótipos uma consideração de identidade que não corresponde exatamente ao como é que tu fazes? Ou seja, para além de ter que se combater todas estas imagens erradas que as pessoas sempre tiveram do cigano e da cigana e todos esses estereótipos que são mais do que certezas na cabeça das pessoas, não é? Sim. São absolutas. E depois, de uma forma muito mais violenta do que lá está, do que eu sabia, minha ignorância eu admito-a, tornou-se também, para os ciganos, uma certeza absoluta. É assim que nós somos, é assim que nós nos comportamos. Sim. Como é que tu combates isso e ao mesmo tempo fazes esta escavação arqueológica de uma história que foi, não vou dizer que foi totalmente apagada, porque há de haver maneira de chegar lá, mas que deve ser difícil, imagino, não é? Muito difícil fazermos essa recuperação histórica. O que nós conseguimos fazer e o que se está a fazer, não a partir de Portugal, mas a partir de outros países, é tentar-se fazer uma reconexão ou um recolher de locais onde ainda se mantém essa identidade cigana, que é efetivamente muito diferente da nossa identidade cigana portuguesa. E que mesmo em Portugal, eu não posso falar identidade, mas identidades, porque dentro do que se chama a comunidade cigana não é. Nós somos as comunidades, porque há uma diversidade, não vou dizer extrema ou imensa, mas há muita diversidade de comunidades ciganas em Portugal, que têm tradições diferentes. Ou seja,
somos um povo, mas cada um tem a forma de alimentação, modo de falar, modo de interagir, da forma como se mantém o que consideram ou que já não consideram a tradição, como sociabilizam entre os vários grupos. Portanto, é uma coisa que eu também estou em descoberta. Lá está, porque houve muita coisa que me passou ao lado. Eu sou efetivamente uma cidadã portuguesa, mas uma mulher cigana, e que fui sempre criada neste espaço que eu chamo às vezes, que até pode ter uma certa poética, porque eu estando numa fronteira posso sempre ir ao outro lado, revisitar o que não está deste lado e fazer esse lugar de ponte. Sim. Que tem uma grande mais-valia. Mas agora perdi o raciocínio, o que é que está? Na verdade, eu estava a pensar que era o que eu ia dizer há bocadinho, que é o processo de colonização. Uma das armas foi sempre esse, foi o apagar a história, o apagar os costumes, apagar as tradições. Ainda estava a ver, não tem isto agora, não tem nada a ver com acho eu, espero que não tenha nada a ver com o povo cigano, mas tem a ver claramente com um médico americano fez, ou está a fazer um estudo muito, muito intensivo, ou muito alargado, com as populações do Sudeste Asiático, e como, isto até veio a propósito agora da morte da rainha e do Império Britânico e não sei o quê, que é as alterações ao nível genético que a colonização teve sobre os povos do Sudeste Asiático, nomeadamente por causa das dietas, porque como eles foram basicamente sujeitos a imensas, e vou dizer uma coisa que soa mal, imensas fomes, ou seja, houve vários, durante o século XVIII e século XIX, houve dezenas de períodos de fome extrema naqueles países. O organismo, para se sobreviver a essas fomes, foi criando as suas alterações. E alteraram, tanto que eles hoje são mais propensos a diabetes, mais propensos a problemas cardíacos, doenças coronárias de vários tipos, por causa da colonização. Ou seja, o processo não é muito diferente. Na verdade, o que eles fazem é apagar a história, apagar os costumes, apagar as tradições. Já não podem comer isto, já não podem fazer este tipo de medicina que faziam até aqui, que era ótimo para vocês. Sim, muitas mulheres em Portugal, eu sou péssima com datas, eu devia mesmo ter trazido apontamentos. Houve mulheres que foram presas, mulheres ciganas, porque tinham muito conhecimento. Ou seja, quando chegaram as mulheres ciganas em Portugal, foram sempre... Nós somos os maiores empreendedores pela sobrevivência. Ou seja, nós tivemos que empreender mesmo pela sobrevivência. Então, as mulheres ciganas, pelo trabalho que se faziam, que maioritariamente era feito pelo povo cigano e pelas comunidades ciganas, que depois se foram fixando, ou que se foram... ou seja, as condicionantes geográficas também foram ditando esses lugares, claro. essas diferenças que eu digo entre comunidades. Então, eram ligadas à jorna. Faziam trabalhos aquela ideia de que éramos muito felizes a andar de um lado para o outro, era sobrevivência. Estávamos a trabalhar na jorna, até que Dom João IV... há um decreto em que diz que nós não podemos ter lugar assento em lado nenhum, e que quem nos alugar ou nos dê espaço para habitar... Aliás, se houvesse pessoas que nos conseguissem roubar os nossos bens, poderiam ficar com esses bens. Então não há aqui aquela ideia idílica do homem de troco nu em cavalo e livre à fogueira. Na verdade, esse nomadismo é um nomadismo forçado. Tem a ver com o facto, se tu não tens autorização, se tu ficas mais de 48 horas num lugar, incorres no risco de ir para a forca ou de ires e o que aconteceu? Os corpos, ou famílias ciganas totalmente desmembradas, para que as mulheres fossem, por exemplo, para servir nas colonizações do Brasil. Por isso é que os ciganos também, que são mais próximos, têm lá três grandes comunidades. Uma delas são os Calon, que também existem aqui em Portugal, maioritariamente somos Calon, e os Calon chegaram ao Brasil precisamente porque as nossas mulheres foram levadas lá para reprodução, para criarmos... para povoar alguns dos lugares. E os homens, claro, mortos e levados nas galés também, desterrados. Sim. Houve muito desterro do povo, famílias totalmente... E claro que isso depois, mas não, vocês adoram ser autocircular.
vamos à memória coletiva e vamos à memória celular. Sim. Porque, obviamente, mas os ciganos vão todos para os hospitais juntos, sim, porque sempre que um cigano entrava no hospital não saía vivo. Muitos, não digo em Portugal, mas muitos ciganos na Europa Central e muitas das mulheres que entravam para ter os filhos saíam esterilizadas sem seu consentimento. É óbvio que... Imagino que não há muito tempo. Não, muito recente. E eu depois posso-te passar essas datas que eu decoro, não tenho alguma dificuldade em lembrar. Em contar. Mas a verdade é que essas memórias, além de coletivas, tendo nós a consciência que somos um povo que é agrafo, que não tem história escrita. Sim. Agrafo, não me consigo lembrar a palavra. Ok, então todo esse processo de memória coletiva faz muito mais sentido e tem obviamente um impacto muito mais direto sobre a memória coletiva, das pessoas ciganas. Vou-te fazer uma pergunta mesmo de ignorância, que é... Porque eu digo sempre, eu não sou uma especialista em ciganos, eu sou apenas uma pessoa cigana. Como é que a vossa história então era passada, já que não era escrita, ou se foi escrita foi apagada, não sei se isto foi um caso, é boca a boca, ou seja, é uma transmissão oral da história? Sim, é a vivência. Mas que não fica registada. Que não fica registada e que vai sofrendo alterações. Por exemplo, voltando ao lugar da nossa infância, o que é que aconteceu nesse espaço incrível? Portanto, estamos a falar dos anos 80, 81, quando se deu a construção dos bairros sociais, sim, em Gaia, Porto, ou seja, fala-se da gentrificação agora porque toca, não vou dizer culpa, mas na cauda, nas calças, no fundo das calças da classe média. Mas sim, a gentrificação começou precisamente com os ciganos, porque os ciganos, por exemplo, aqui no Porto e Gaia, nós vivíamos no centro da cidade. Sim. Eu vivia, 400 metros da tua casa, vivíamos no centro da cidade. Sim. Então, a primeira gentrificação que se deu com os pobres... Ainda hoje estão lá. E com os ciganos foi precisamente nessa altura, e foram todos retirados para bairros na periferia. Existe que é o de Soares dos Reis, eu não me recordo muito bem do nome do Cabo Mor. Tá, mas se tu tiveres uma aproximação com aquelas pessoas daquele bairro, eles não dizem, eu vou ali à rua Soares dos Reis, eu vou ali a Gaia. E eles estão no coração do centro de Gaia. Portanto, não é a questão só geográfica, sim, que condiciona as pessoas, que gentrifica as pessoas e que as condiciona. Eu não queria dizer guetiza, mas vou dizer que guetiza as pessoas. Sim, sim. E esse processo deu-se precisamente nessa altura dos anos 80, tanto porque antes do meu pai morrer, eu tenho as memórias e tenho as fotografias das festas, onde tu tens as tias, as mais novas, ou as primas muito mais velhas, a ouvir Beatles, a mini saia, o penteado, muitas vindas de Angola, muitas vindas do Brasil. Havia ali, nessa geração, havia muito essa ligação com o exterior, que é incrível, que é uma coisa que eu quero mesmo também aprofundar mais memórias e perceber mais o que é essa época. Então, quando se começa a dar essa gentrificação, começo então, obviamente, a chegar já aos anos 90, e tu percebes que numa década, depois de 80 a 90, que é quando eu saio de Gaia, saio do Porto em 91, 92, e percebes que entre esses 10, 12 anos, como é que as mulheres começam a falar dentro desses bairros sociais, como é que os modos de sobrevivência, de trabalho também se vão alterando, como é que se passam a vestir, como é que passam a pensar, como é que se passam a sociabilizar, como é que recriam um espaço de sociabilização através das novas religiões. Sim. Eu também fui uma dessas pessoas que tentei sociabilizar de outra forma, encontrar numa religião um espaço de sociabilização com algo além do que era um cotidiano que era na altura difícil e apertado e condicionante para mim.
mas também durou pouco. É engraçado tu falares de uma coisa que é porque a gentrificação ou a gatização, como tu disseste, não é nunca só geograficamente, não é? Não, vamos colocá-los ali naquele sítio. Às vezes vocês podem já estar, neste caso vocês, ciganos em Gaia, muito especificamente, estão ali perto de Gaia, do centro de Gaia. Estão no centro de Gaia, não estão perto, estão no centro de Gaia. Mas estão gatizados na mesma, e não é só geograficamente, há ali um fenómeno qualquer social que acontece em que, vou dizer uma coisa horrível, em que vamos colocá-los no lugar deles sem os tirar dali. Sim. E isso é um processo bastante... Nem sei bem como é que funciona, é tão estranho. É violento. É um processo de violência, é um processo, é o que eu digo, é uma máquina, é uma engrenagem que não tem só uma engrenagem de pobreza, uma engrenagem de classe, não é só isso. Sim. Mas é isso. Uma máquina muito bem elaborada. Sim. Tão bem elaborada que tu não dás por ela. E se calhar, se eu, por exemplo, eu tiver este tipo de conversa que estou a ter contigo com uma pessoa desses lugares, algumas pessoas desses lugares, vão-me dizer que eu sou branca, tu és paia. Paia é como nós chamamos aos não ciganos, aos portugueses brancos. Tu és paia, isso é impossível, nós temos um teto. Ou seja, colocar-nos tão... por isso é que eu volto a falar na memória celular, na memória coletiva. Em que lugar é que Portugal nos coloca enquanto pessoas portuguesas ciganas? Sempre num lugar de pobreza. Então todas as políticas que envolveram durante muito tempo, até se começar a falar do racismo estrutural e das instituições, era sempre o lugar do ser humano secundarizado, do cigano pobre, que precisa da igreja, que precisa da piedade, que precisa disto, que precisa... E que se tiver dinheiro foi roubado. E que se tiver dinheiro, obviamente que foi roubado. Portanto, é tudo muito... Não tem saída. Não há isso uma saída muito fácil. Se é pobre, é porque é pobre e miserável e não sei o quê. Se tem algum sinal externo nem vou dizer riqueza, mas pelo menos coisa boa não é. Coisa boa não é. E infelizmente se bem não são que só gigantes. Na geração, por exemplo, do meu pai e da minha, criou-se ali um fenómeno específico naquela zona onde nós morávamos, porque efetivamente eram as famílias que tinham tido algum poder económico como ciganas e muito, como te disse, ligado ao exterior do país. Então isso criou ali uma áurea do cigano rico que efetivamente existiram. Eu ouvi muitas vezes, quando era pequenito lá na escola, pessoas adultos, os maias são muito ricos. É que é a família da minha mãe, eu só queria tanto que isso fosse verdade. Ficava a viver à condição do nome. Mas os maias... Mas eu vou-te dizer porque é que os maias de Santo Ovídio são muito conhecidos, que é aquela coisa que nós voltamos ao não registro da história. O avô da minha avó, portanto da mãe da minha mãe, João Maia, foi um homem que travou uma luta e uma forma de ativismo muito importante para que a implantação da República se desse. Eu tenho falado com historiadores, tenho falado com amigos antropólogos que estão a tentar ver se há um registro. Lá está, passaram-nos essa história, foi a minha avó que nos contou, não é? E poderá ter sofrido algumas outras alterações, tanto que eu não tenho dados concretos. Mas, ou seja, o povo, os ciganos de Gaia maias eram conhecidos ali na zona precisamente pela história desse avô, que doou a casa dele, eu penso que era não sei se Amarante ou Viana, doou a casa dele para que os encontros secretos de quem queria fazer a implantação da República se desse. Portanto, era um homem que tinha já ali um envolvimento social e político. Portanto, por isso é que o nome Maia era tão considerado durante muito tempo, foi um nome muito bem considerado também pelas pessoas brancas e trouxe ali uma salvaguarda numa geração. Depois veio o outro e espatifou aquilo tudo. Vou-te fazer duas perguntas, acho que duas perguntas numa, que é: achas possível chegarmos ao ponto em que vai ser possível fazer um registro de facto escrito, informado, espero que sim, da história, e o que é que isso vai provocar na comunidade cigana? Olha, aí mesmo esse desculpa, comunidades. Sim, pronto. É isso, nas comunidades. Há um pau de dois bicos, sempre. Há um pau de dois bicos. Nós estamos a lidar com diferenças de comunidades que não têm só, como te disse, as condicionantes geográficas, mas que têm aquelas grandes fronteiras que são as criadas, os muros emocionais, psicológicos, sociais,
e que vão causar algum impacto, obviamente. E nós não estamos em Portugal, eu não sinto que haja uma preparação ainda para esse lugar. Porque é engraçado embora se tente fazer, e por isso é que tem que saber, é que se está a reivindicar, e é isto que eu apresento, eu e algumas pessoas apresentamos imensa, é que se faça efetivamente uma reconexão, uma ligação com alguns ciganos no exterior que já têm esse espaço a ser feito. Eu não querendo parecer demasiado dramático, mas a verdade é que temos que ver em que país é que nós somos. Pois, eu sei. Eu entrei aqui convencido de que o grande trabalho era das populações não ciganas de derrubarem estes muros de falso conhecimento, não é? É de todos. E pelos vistos, e o que para mim é mais trágico, porque significa que foi feito um mal ainda maior a um povo, este conhecimento, ou este convencimento de coisas que na verdade são falsas, é muito mais horrível do que eu achava. É muito mais duro. E esse confronto também é um confronto recente para mim. Imagina que para mim, eu vivia naquele idílico. Eu fui uma criança crescida de uma forma, depois do meu pai morrer, pobre, com muitas dificuldades económicas. Não havia um sistema de segurança social, havia o apoio, ou seja, a minha mãe tinha a retaguarda dos pais dela ou dos irmãos dela, uma retaguarda familiar, que depois também se foi desmobilizando, porque depois uns tinham os seus netos e foram as suas famílias, os seus interesses e as suas responsabilidades. Mas foi para mim impactante, ou seja, a assimilação de que ser fixe e ser muito bom era tudo que nos desvinculasse dessa ideia de pobreza e de ser, às vezes até de ser cigano. Acontecia comigo, não. Eu não tinha muito esse problema, a minha irmã tinha. E era curioso porque ela era muito branquinha e quase loira. E estava-me sempre a dizer, cortava-me o cabelo para eu não parecer cigana. E eu ficava chocada porque tudo o que eu queria parecer era uma cigana. Não via mal nenhum em ser uma cigana. Coisas incríveis. Mas estava-te a falar, ou seja, depois desse processo de choque, é quando tu vais-te confrontando, e quando eu chego à idade adulta e já com filhos, é que me deparo com, ai Maria, gostaríamos, porque efetivamente foi a comunidade não cigana, porque já tem uma vantagem, tem gerações com graus académicos, ou seja, o privilégio branco existe. Claro que sim. E permitiu que essas pessoas chegassem mais cedo aos lugares. Então, obviamente, e ainda bem, que se criam aliados, que há aliados. Há pessoas que podem caminhar, que caminham connosco e que têm caminhado ombro a ombro com a causa cigana. Há pessoas, há instituições, há pessoas que têm mesmo esse interesse e essa proposta e fizeram efetivamente muito desse trabalho. Para mim foi chocante quando me disseram que é para irmos ali, tens que ir, se não te importavas, e falar com um grupo de pessoas ciganas, e eu vou a Grijó, que é ali a 2 passos da nossa... É Gaia? É Gaia. E levam-me a um acampamento. E eu achava que aquilo não existia. Eu não sabia. Que estou a falar que em 2008, 2007, 2008, eu já estava convencida, eu estava tão aliada dessa ideia de que não, que éramos já todos muito fixes, todos muito iguais, com os mesmos... E deparo-me... Eu, uma pessoa cigana, não é? E pronto, e aquele idílio que se escreveu ali em Gaia teve ali um impacto que poderá ter sido funcionado numa geração, mas que destruiu a outra, porque se criou-se na geração em seguinte a ideia de que éramos ricos, e quando se começou a criar a estrutura de apoio social, essas pessoas não sabiam lidar com esse apoio social porque tinham uma pobreza envergonhada, e muitas pessoas acabaram por ter que ceder a subculturas de bairro, de lugares, de constrangimentos que a pobreza traz, de constrangimentos que os espaços fechados sobre si mesmo trazem. Portanto, há muitas coisas que se pode pegar. Agora, eu não sou uma académica, não acho que tenhas de ser uma académica. Acho que a tua curiosidade, e eu também já ia chegar aí, a tua curiosidade, a tua vontade de saber mais e o teu confronto com isto, eu afinal não sabia nada da minha própria existência, não é? Faz-te ir à procura, e por isso eu tenho muita fé que
tu consigas ser de facto uma pessoa que leva isto para a frente com o apoio de outras pessoas, com certeza. Não. Há pessoas antes de mim no terreno que são incríveis. Houve alguém que disse, eu não sei se foi o James Baldwin ou a Angela Davis, que dizia que a luta contra o racismo era uma luta branca. Não eram os negros que tinham de a fazer. Eu penso exatamente assim. Eu penso muitas vezes nisso, de facto, quando tu dizes que há pessoas que vão contigo, lado a lado, que querem ajudar, que querem fazer mais, isso dá-me confiança e, sabes, fico feliz até que haja pessoas que de facto que queiram. Porque tu falaste uma coisa que eu acho que é transversal, que é a pobreza. A pobreza provoca comportamentos nos ciganos, como provoca nos brancos, como provoca... Oh, minha amiga, é igual. Sim. É a pobreza que provoca isso. Ou seja, e associar, o que é que se associa a pobreza cigana? A pobreza das várias exclusões a que o cigano ficou sujeito. Claro. E o que é que isso produziu? Se eu crescer num quadrado, para mim o mundo é quadrado. É quadrado. E se eu saio do quadrado, é muito perigoso sair do quadrado, sim, porque não posso bater com a cabeça. Ou seja, esse quadrado cria espaços de lugares de conforto. O ser humano, na sua transversalidade, chamam adaptação. Sim, adapta-se a espaços de conforto. E a hábitos. E hábitos. Também falávamos no início que era... Nós temos a idade que temos e crescemos numa altura em que muitas coisas não eram faladas, sim, praticamente não existiam, não é? Não havia problemas, não havia racismo, não havia... homossexuais não existem, são coisas que não fazem. E, portanto, como não se conversa, não existe, não é uma realidade, até que nós somos confrontados de alguma maneira, sem querer, ou porque vamos à procura. E, portanto, nós estamos com... Eu não vou falar por ti, obviamente, eu sinto que estou em constante processo de reeducação, não é? Tive de me reeducar em relação a muitas coisas que achava que também eram certas. Sim. As minhas certezas, felizmente... Sim, eu acho que nós fomos mesmo essa geração de... Acho que somos mesmo uma geração de que estamos num lugar bastante... Que até pode ter um privilégio, sim, mas também, para Portugal, nós ainda pioneiro. Porque nós estamos num processo de desconstrução ainda de tantas coisas. E com muitos obstáculos. E com muitos obstáculos. Muita resistência a essa. Só há a permissão de observarmos de um outro prisma, não é? De um outro ângulo. Eu penso nisso muitas vezes desde o ponto de vista dos partidos políticos, em que tu notas que há os partidos políticos que fazem um esforço e vão evoluindo. Nunca há a rapidez que nós achávamos que era desejável, mas há ali um esforço qualquer, e há os partidos que simplesmente cristalizaram e não se mexem, e depois dentro dos partidos há pessoas que evoluem, há pessoas que não evoluem. E depois há os partidos que nos utilizam para colorir listas também. Ou seja, quando se começou este trabalho... Qualquer partido adora um bom postal ilustrado. Exato. Quando se começou este novo... Estes trabalhos de trabalho social, eu não gosto de integração, não suporto essa palavra, de inclusão, e isso, houve muita necessidade de que os ciganos tivessem, porque senão não fazia sentido estarem-se a fazer trabalhos para isso. Então passámos a ter aí durante um tempo essa utilidade. Mas é horrível, mas é mesmo isso, a utilidade. Essa utilidade servimos muitos de nós, eu mesma, admito, fiz coisas que não faria agora, cedi a lugares que não faria, que não cederia agora, estive em lugares que não faria mesmo, não estaria nesses lugares, mas eram os lugares que foi, olha, por exemplo, em relação ao ser mulher e cigana, houve iniciais, antes, há sempre quem nos anteceda. Eu detesto muito esse espaço do português e do português cigano, a primeira, ou seja, nós passamos séculos a ser a primeira advogada, a primeira não sei quantos. Sim. Isso deixa-me completamente... Houve muita gente que me antecedeu. Houve gente que antecedeu a minha avó, que foram mulheres que, quando chegaram a Portugal e perceberam que a preocupação que os portugueses tinham com as culturas, com a agricultura, com as embarcações, fazia-os pensar no futuro, e ela dizer, vou começar a ler a mão do futuro na mão desta gente e vou conseguir levar dinheiro para alimentar. Nós fomos as primeiras mulheres a trabalhar, as primeiras feministas a fazer a criação. Empreendedoras. As empreendedoras que criaram o seu próprio emprego. Depois dos anos 80 começaram, quando havia muita possibilidade, por exemplo, quando eu falo das gerações do meu pai que viajavam, eles iam para países onde podiam andar livremente, onde trabalhavam os homens, vendiam para fora.
Com essa gentrificação, com essa guetização, os meios de possibilidade de comunicação foram-se reduzindo e, mais uma vez, as mulheres na frente da luta vão para as feiras. Inicialmente, nos anos 80, um bocadinho, quando as pessoas ciganas começaram a ir para as feiras, as mulheres, era um trabalho de mulheres, poucos homens estavam nas feiras a trabalhar. Quando começam... Acho que não está muito diferente, apesar de tudo. Não. Acho que continua a ser. Sim, talvez. Não sei, já não vai. Não sei, eu quando estou em feiras de verão e há uma feirinha numa terrinha qualquer onde esteja, vou à feira. Sim, eu também, mas é raro agora, confesso, não sei como é que está. Mas já se vê muitos homens mais. Sim, vês. E sem qualquer pudor. Antigamente via-se aquele pudor, o homem até ia, levava, montava a banca e não vias ali. Desculpa eu ter que contar esta história, mas é mesmo. Há 2 anos estava de férias em Monção e há lá uma feira muito incrível. E eu fui à feira e fui comprar 2 aventais. Precisava de aventais. Fui com a minha namorada e comprámos 2 aventais com flores e o senhor disse assim, que pena, se tivesse vindo há bocadinho arranjava-lhe aqui um com carros. Oh, meu Deus. Tipo, um homem não vai andar de avental às flores. Não é pensar. Ou com matrículas de carros, é assim uma coisa. Pronto, não é só uma história estúpida à parte de uma coisa, mas sim. Ou seja, tudo... Lá está, é como quando eu digo, dentro de uma Maria há várias Marias, como em qualquer Claro que sim, mas até... Essa questão de funilarmos o cigano, o cigano é um bocado, é um lugar, digo-te sinceramente, perigoso. Até perigoso, para nós. Porque é isso que eu digo aos companheiros de luta e de mesa, que eu não gosto de ter muito luta, os companheiros de mesa, o maior perigo que nós estamos todos a embarcar há vários anos, e que vocês, eu sou um bocadinho assim, pronto, sou mal amada, porque eu digo mesmo o que quero, o que penso, e eu digo que essa ideia de padronizar, a ideia de criar uma ideia padrão de um cigano, é o papel que quiseram fazer, ou seja, fizeram de fora para dentro e nós estamos a fazê-lo de dentro para dentro. A aceitação da diferença dentro da comunidade tem que ser real. E esta ideia não é escalonizar ninguém, é simplesmente, sim, eu sou Maria dentro de um plural, mas eu sou um singular também. Especialmente, e lá está mais uma coisa que eu desconhecia totalmente e fiquei agora a saber que falando contigo, quando é uma coisa que começa nos anos 80, basicamente. Sim. Ou seja, é recente. É recente, muito mais recente do que eu podia imaginar alguma vez. Este processo violento de guetização e de criação de um certo tipo de estereótipos é muito mais recente do que eu podia imaginar. Sim, ou seja, não é... É mais recente e é mais visível e é mais assumido, porque obviamente que claro que sim. Voltamos a Dom João IV e há um decreto, e eu peço mesmo desculpa não me ter documentado, há mesmo um decreto que ainda está, aliás, acho que foi só em 1982 é que foi determinado, há um decreto, acho que não sei se é decreto que se diz, da GNR, que estava incumbido de vigiar os ciganos. E então, em 1982, alteraram só a questão. Tem que manter vigilância sobre comunidade, não é nómadas. Eles acho que é nómadas e aplicam ali um outro termo. Ou seja, só para não ter lá o nome de cigano. Claro. Mas a verdade é que, e isto soube-se, e houve muito questionamento sobre isso, na parte dos treinamentos, por exemplo, da GNR, um dos treinamentos, o preto para sempre, o cigano atira-se à cabeça. Ponto final. Vários treinos da nossa GNR foram feitos dentro com estas premissas. O preto paras na rua, o cigano atira-se à cabeça. Ponto. Nós não somos assim um povo de tão brandos costumes, somos mais de brancos costumes, porque vamos branqueando. E como é que quando eu digo que vamos branqueando no sentido em que vamos naturalizando a forma como se pode tratar uma pessoa que não é, que é cigana. Pior que isso, eu acho que as pessoas que são vítimas deste tipo de tratamentos vão naturalizando a forma como eles são tratados. Passa a ser normal, que é a coisa mais violenta que se pode fazer. É normal. Sim. Portanto, esse quadrado que tu falavas, não é? Onde a gente nasceu e vive, é isto, é normal, é assim que é suposto ser. Ouve-se muitas vezes isto, não é? É assim que é suposto ser. Já se ouviu isto em relação a mulheres, a falar de mulheres. É assim que é suposto ser. A mulher é na cozinha. Sim.
os negros, e muito recentemente na nossa história vimos este processo com os muçulmanos. Sim. Por exemplo, não é? E, portanto, este quadrado que tu há bocadinho falavas, onde cabe muita coisa diferente e horrível, acaba por ser isto que é, nós habituamos a ver os outros a serem tratados de uma forma miserável, e o mais dramático, o mais trágico é que esses que são tratados de forma miserável habituam-se de tal forma que já a nem, ser os outros. Já não se mas também há, mas depois também há uma coisa que se fica muito esquecida, e que eu no outro dia falei nisso também num grupo, foi precisamente, estão constantes a verem-nos como os outros. Foi tal a visão dessa, que nós também os vemos como os outros. Não só nos vemos como os outros, sim, e depois vem, como por isso estas dificuldades que vão surgindo e que se vão tornando em problemáticas para os dois lados. A problemática do racismo, a problemática da exclusão não é específica e não pode ser só remetida nem reduzida às comunidades. É um problema de Portugal, é um problema da nossa sociedade, e que aí está, como dizia, recorda-me, da luta ser de... Sim, sim, é o que eu digo, queridos, criaram um problema, agora resolvam. E ainda há uma outra problemática, que é essa questão constante da negação, não é? A negação da paternidade. Sim, Cria-se um monstro, não se assume a paternidade de maneira alguma. Sim. A menos que saia uma criança loirinha de olhos azuis. Mas como não saiu a criança de loirinha de olhos azuis, não se assume a paternidade de maneira alguma, não é? Eu acho que tens um problema ainda mais silencioso e que é igualmente grave, que é: se eu não fizer nada racista, não sou racista, e portanto não é um problema na minha vida. E até pode ser verdadeiramente legítimo uma pessoa dizer assim: eu nunca fui racista. Sim. Mas não chega. Não chega. Não pode acabar aqui. Não pode, porque é um compromisso que acho que todos nós temos enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, enquanto sobreviventes até. Temos essa obrigação de fazer algo mais do que isso. Estamos tramados, já viste? Eu não sou mulher, portanto não luto pelos direitos das mulheres. Eu não sou homossexual, portanto não quero saber, não tenho que me preocupar com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu não sou negro, eu não sou cigano, eu não sou... É um problema dele, e não se percebe depois, e se quisermos até ver a coisa, depois não se percebe que toda essa, vou chamar de uma forma bonita, essa dinâmica, o que influi na nossa economia, o que influi, claro, em tudo que tendencialmente... A branquitude, que é uma construção social, portanto não estou a falar de questão racial ou fenótipa. Sim. O que é que porque isto, quando eu digo isto, as pessoas mas também estás-nos a chamar de branco, sua racista. Não, eu estou a falar de uma construção social, de um sistema que é diferente, não estamos a pessoalizar, porque a luta não é uma questão, claro, ou seja, atinge-nos diretamente enquanto pessoas, mas não é mesmo uma coisa social. Então, e nem sequer se pensa na gravidade que traz para o país que a branquitude considera seu. Ou seja, eles causam-se os seus próprios problemas, mutilando outros problemas, sim, mutilando outras vidas, outras histórias, e pode vir mesmo a dar uma coisa muito perigosa, porque acho que o tempo está mesmo a trazer... Há uma coisa que a informação traz... E que tem trazido, traz coisas incríveis. A formação, a informação é sempre importante. Mas também traz coisas que às vezes podem não ser tão boas assim quanto isso, não é? Porque traz novas traz novas e recupera antigas. É isso. Não é? Sim, a coisa que nós temos assistido é a recuperação de ideias que achávamos que já não iam... ocupar não lugares... Não são absolutamente novas. Tiveram num espaço incógnito ou num espaço cinzento, mas não deixaram de existir. Pois não venhas chegou agora, chega. Só não tinham espaço público, não é? Chegaram agora ao espaço público, assumiram o espaço público, deram espaço público para isso. Mas nunca, não. Os tiozinhos que te chamavam... retornado, as tiazinhas que não me deixavam, a tua mãe foi a primeira pessoa que me convidou para ir a uma festa de aniversário de uma criança não cigana, por isso, voltando àquela ideia do marco, a minha irmã, aliás, ainda há muito bem pouco tempo, a minha irmã tinha o postalzinho, que o convite a minha irmã tinha isso guardado, e não sei se ainda não o terá. Tu foste a primeira, e eu fui à revelia da minha mãe, porque a minha mãe
depois quando meu pai morreu, isso ainda agudizou mais o medo de ter que lidar com a situação de ser viúva, ter que corresponder aos protocolos, tudo novo. Ela tentou-me abafar um bocadinho. Abafar ali. Então, as recomendações da dela para a escola: não fales alto, não corras, não mostres que sabes mais que o que sabes, porque senão vão-te levar para te estudarem. Eu imaginava, eu cresci aterrorizada com a ideia, já me imaginava, tipo, espaço 1999. Viu muitos filmes de terror, a tua mãe. Eu com naves a ser estudada, porque eu sabia ler, porque eu queria desenhar, porque eu queria ler mais coisas, porque eu queria saber coisas. Então, quando eu achava que sabia demais, e temos a ver também com a ideia, se pudermos também tocar aí com a ideia, a minha mãe é uma geração em que o machismo era a norma. Portanto, eu cresci muito com esse terror mesmo. Sim. Então, eu acho que quando eles tinham que ir comprar coisas, os meus pais tinham que ir comprar, como é que se chama? Nós chamamos lotes, ou seja, são estoques que as fábricas vendiam mais barato. Sim. Ou isso. Os meus pais, depois, quando já estavam nas feiras, porque o meu pai, entretanto, deixou de viajar, porque não podia, sofreu um acidente grave, e então começou a ir trabalhar para as feiras com a minha mãe. Lá estava, que passou a fazer um trabalho que até à altura era um trabalho que era mais resignado para as mulheres. E eles iam, e eu ficava sempre no carro, porque a ideia de fábricas trazia-me essa ideia: se eu vou, se calhar é ali que me vão estudar, se calhar é lá. E vivia com essa ideia de que alguém me ia levar, porque efetivamente, eu até posso, agora tinha obviamente a ingenuidade, não tinha o acesso. Quando eu descobri que a biblioteca de Gaia era gratuita, eu já tinha 10 anos. E foi quando eu comecei a ser um bocadinho mais feliz, porque podia ir à biblioteca e era de graça. mas passei por esse lugar. E isso é muito português. Sim. Se tu não conheces, não questionas, se tu não... Aquilo que eu dizia há bocadinho: se não existe, não falas. Se não falas, não existe. E andamos nisto. E, portanto, muitas das vezes depois extrapolamos para: não é comigo, não existe. Não. Portanto, não tenho que me chatear. Eu não faço nada para prejudicar, mas voltamos à mesma coisa. Não chega, não é? Não é todo suficiente. Portanto, tu, passados estes anos todos da Maria Maia, que depois é Maria Gil, e ainda é Maria Maia, mas é Maria Gil. Em casa sou Ernestinho, comunista, inete. Pronto, de facto, mais vale não pôr nada na imagem. Vou só pôr Maria Gil. Se calhar ainda põe lá um só. Maria Gil. Só. Ok, Maria Gil, ativista. Não só nesta, chamamos-lhe causa da luta pelos direitos dos ciganos e das ciganas, mas também, já percebi, eu acompanho nas redes sociais dos direitos das mulheres, da habitação digna no Porto, que é cada vez mais um problema. Aí está, mais um problema que as pessoas não veem como um problema de ciganos, por exemplo. Pois. Porque aquela ideia de que os bairros são só para os ciganos, os ciganos têm casa. Eu disse: meu Deus, eu queria ter uma casa de graça, um BMW à porta. Exatamente. Onde é que está tudo isso? Já questionei muitas vezes, não me adotaram. Não te calhou na sorte. Que é uma questão, e a Leonor Teles, que fez o filme connosco, que estávamos nesse processo de procura desesperada de casa, precisamente pela chegada do turismo ao Porto, faz precisamente muito essa ideia, e fez um trabalho inteligentíssimo, porque nós somos uma família cigana, mas na história nós não mencionamos sequer que somos ciganos. Claro. Ou seja, eu ponho-me a ver aquele filme e é um problema de ciganos. Nós somos uma família cigana e temos esta problemática da habitação, temos esta problemática da gentrificação que já nos afeta em gerações, no meu caso, gerações anteriores. A minha mãe ainda conseguiu ficar a viver na zona ali de Santo Ovídio, onde sempre viveu, até ao limite, mas depois também teve que sair dali. Também foi porque está-se a construir só agora passado
20 anos um prédio onde ela vivia, e também teve que ir efetivamente para Vila d'Este morar, porque já não havia outra solução para ela no espaço que ela cresceu, que ela viveu e que tinha ali a sua rede de apoio, que era a vizinha, a cunhada, ou a irmã, ou a vizinha que não cigana, era ali a sua rede de apoio. E que foi terrível. Aliás, a minha mãe definhou com essa mudança, porque... É mais uma vez uma colonização a destruir. E uma desumanização. Que é outro ponto que as pessoas nunca chegam. Há uma constante desumanização da pessoa enquanto cigana, que é brutal. Tu entras na escola, professores a dizer, tenho aqui os meus meninos, eu também tenho ciganinhos. Não são alunos, não são meninos. São ciganos. São ciganinhos. O Salvador e o Vicente, quando uma criança entrou para a escola, mais 2 crianças ciganas entraram para a escola para a Rodrigues de Freitas, portanto entre o 7º e o 8º ano deles, eles deixaram de ser, porque entretanto eram os únicos meninos ciganos naquela escola. Quando veio outro grupo e eles se juntavam, o Salvador e o Vicente deixaram de ter o nome próprio, eram também os ciganos. Ah, bom. Ou seja, também deixaram de ter, foram os ciganos, tipo, não. É engraçado essa desumanização. É engraçado que eles foram alunos aqui na escola, como tu sabes. Sim. Acho que deves saber que os teus filhos estão aqui na ACE Escola de Artes. É verdade. Eu, por acaso, olha, confrontei-me com a ideia. E nunca foram os ciganos. Era o Salvador e o Vicente. Não. Pronto. Foram o Salvador e o Vicente. Aliás, essa mudança para eles foi essencial. Por isso, quando se falarmos do meu ativismo, falamos do teatro. Sim. Porque eu conheci o que era teatro. Eu sou uma inculta, amores. Tenho uma capacidade incrível. Eu acho que estás longe de ser inculta, mas pronto, essa é a minha opinião. Há muita coisa que ainda tenho que aprender. Ou seja, eu comecei a conhecer mais de perto outra forma de teatro, que foi o teatro comunitário. Sim. E que foi, de certa forma, eu chego lá, há histórias, vamos aqui fazer a história do lugar de tal, e um apagamento total sobre a existência da passagem das pessoas que ainda lá viviam, das pessoas ciganas, daqueles locais. Peraí, como é que é? Meu pai viveu nesta rua. Houve um trabalho muito bonito que foi os Passeios ao Pôr do Sol, que foi feito com a direção da Susana Madeira do Cruz. Sim. E eu também estava lá na construção do trabalho. Eu gosto de dizer construção, com direção é uma coisa muito... E estávamos lá e eu disse, espera aí, há aqui uma história do meu pai andou nesta escola. Então foi-se a cena a partir dali, que era o meu pai, na escola os meus faziam uma cantilena, ciganinho totó, arreganho, a gente vem atrás de nós. e eu perguntava, pai, e tu ias? E eu ia. E então começou por aí muito a levar o nome, a palavra cigano, a existência cigana, aos lugares que nem se supunha que se deveria tocar. Portanto, estou a falar de 2013, sim, 2015, 2017. E de um trabalho que é feito com as comunidades, sim, com os locais. Eu não quero comparar, obviamente, porque não é essa a intenção. Eu assisti ano passado a um projeto muito idêntico a esse que estás a descrever, ali no bairro da Bolsa. Não sei se sabes onde é que é o bairro da Bolsa, é ali não muito longe da Constituição, na verdade. Entre a Boa Vista e a Constituição, pronto, sim, digamos assim, para situar mais ou menos. É um bairro muito antigo, pessoas muito velhas que ainda vivem lá, e também era um bocadinho isso, as pessoas contavam as suas histórias dali, algumas ficavam escritas nos passeios, e era uma espécie de visita guiada ao bairro, e tu de repente apercebes que são pessoas, pelo menos as pessoas que eu vi, pessoas brancas, não ciganas, mas extremamente pobres, algumas delas nem saíam dali, e a Boa Vista fica a 200 metros. Exato. Eram colocadas ali de uma forma, e quase que, lá está, aquela coisa... fantasmagórica que eu dizia há bocadinho, de nem sei como é que funcionam os processos, mas as pessoas nem se atreviam, acho que a palavra é essa, nem se atreviam a sair dali. Sim. Trabalhavam ali, ou na loja de ferragens, ou na padaria, ou no café. Sim. As escolas, viviam ali, e quando saíam, e esta foi uma das histórias, é porque iam para a tropa. Exato. Por exemplo, iam para a tropa, sim, então saíam dali, sim, e depois voltavam para ali outra vez. A primeira vez que eu fiz um trabalho com teatro foi do Teatro Fórum do Oprimido, foi com mulheres do Lagarteiro. E eu constantemente ouvi aquilo que há bocado te disse,
vamos ao Porto, as pessoas são do Porto, as pessoas estão no Porto. Sim. Era uma coisa incrível. E a temática dessa pesca foi muito importante e acho que foi mesmo sem querer. Eu disse, não, desculpa, estamos a contar uma história onde há uma data de mulheres ciganas. A problemática, a temática que estão a focar também inclui essas mulheres ciganas. Então, entre aspas, obriguei a que na peça tivesse lá uma mulher cigana e que tivesse a ser confrontada com o facto de também não conseguir um emprego, porque também vivia naquele local e ainda por cima, porque era uma mulher cigana. Ou seja, porque as mulheres ciganas têm esta questão, as comunidades ciganas, não digo todas, há pessoas ciganas empresárias e ultimamente muitas com os cursos superiores e profissões dentro do que, entre aspas, normalizadas, porque trabalhar nas feiras é um trabalho do caraças. Eu lembro-me de ver o que exigia teres conhecimento das finanças, teres que pagar o lugar, teres que saber onde vais comprar. É um trabalho do caraças, só que não é considerado um trabalho formal. Então, essa ideia de que os ciganos não trabalham, não, os ciganos empreendem, safam-se, trabalham-se, nunca se dedicaram à ideia de... Aliás, para nós, na nossa comunidade, onde eu fui criada e como eu fui educada, portanto, estou a falar muito do meu lugar pessoal e do meu lugar, do meu espaço de fala e do lugar de educação. Para nós era impensável que uma pessoa se levantasse acima das 9 horas. Mas não tem que cumprir horários. Não importa, não tem que estar. Tem que ter uma atividade, tem que ter uma... Era impensável. E se me perguntarem se eu tenho memória de tios ou de primos que não trabalhassem, não tenho. Não tenho. Como é que eu estou a perguntar isto? O que é que tu achas que ainda vais assistir? Estou a ser um bocadinho demasiado dramático, até porque eu e tu temos a mesma idade, portanto estamos no mesmo saco. Mas tu achas que este caminho que está a ser feito, e que me parece estar a ser feito, apesar de tudo, enfim, com a velocidade que lhe é permitida, não é? Há várias velocidades. Dentro das comunidades ciganas há várias velocidades. A velocidade que eu tenho, se calhar vais falar aqui com outra mulher que vive um quarteirão acima ou ao meu lado. Sim, não tem. Não é a mesma coisa. Não é a mesma velocidade. Mas achas que ainda vais conseguir assistir a uma grande mudança neste cenário de a forma como nós, não ciganos, olhamos para os ciganos e para as ciganas? Não. Achas que não? Não tens esperança nisso? Já tive, aquela ingenuidade de que sim. Infelizmente as coisas vão se aprofundando e nós vivemos uma época extremamente perigosa. Tu abres o Facebook e se vires, nós somos amigos. Eu tenho lá um pedido, uma exclamação de um comentário a pedir um crematório para as pessoas ciganas. Se eu continuasse a ser otimista, estava a ser ingênua ou então mesmo completamente... Agora, esperança não, resiliência sempre, resistência a ocupar o meu lugar de sobrevivência interna e também de externa, e a dos meus filhos sobretudo. Dos que puderes levar contigo. Dos que puder levar comigo, obviamente que a mantenho, mas tenho a consciência que estamos a viver tempos muito mais perigosos do que ainda que da forma menos clara, acho que agora estamos a ver confrontados com situações para as quais não temos preparação. Há uma ingenuidade ainda no povo cigano que ninguém consegue... Há a iliteracia, há o desligamento, há a guetização de uns e outros, coisas, mas há sobretudo a ingenuidade. A pessoa cigana é extremamente muito ligada à humanidade. A essência real do cigano é muito ligada à humanidade e tem ainda uma certa ingenuidade. E é terrível, e eu percebo-me, e digo isto com uma certa angústia, não vou mentir, que não se percebe os tempos perigosos que estamos a viver. Todos. Aí já nos incluo ciganos sim, todos. E todos. Estamos seriamente a viver sentimentos perigosos, precisamente por esse, não é comigo. Mas eu não sou racista, aliás,
Eu não sou racista, eu tenho um amigo que é cigano. Eu sou amiga da Maria Gil, ela é cigana. Estão a ver? Está aqui a prova. Maria, arrepia. Exatamente. Voltamos à utilidade do utilidade do cigano. Não é? Ou do negro. Ou do negro, claro. Estou a falar deste lugar mais presente de como pessoa e cigana, mas eu gosto até muito mais de falar, embora perceba que as lutas muito próximas, mas que têm as suas nuances diferentes. Prefiro dizer racializados. Sim. Pessoas racializadas, que é obviamente é um leque muito maior, com as diferenças estruturais, não digo, mas ou seja, com as suas diferenças, com as suas velocidades diferentes, porque somos efetivamente pessoas diferentes. A ideia de que somos todos iguais... Não façam isso. Isso não é verdade. Não é. Mas também com energias diferentes. Eu percebo que há grupos racializados que já estão um bocadinho mais à frente nesta energia combativa não é? Também muitas das vezes o que é que aconteceu? Vêm de países com estruturas sociais diferentes. Sim, completamente, sim. Nós somos, aliás, somos considerados um povo. Em Portugal nem sequer nós não somos etnia. Somos uma minoria sem... Tanto que para mim, eu sou a favor da recolha de dados, nós não existimos. Portanto, é muito fácil não se perceber também o que é que se faz e o que é que não se faz quanto ao racismo e quanto às exclusões a que as pessoas ciganas estão expostas. Quer dizer, há uma recolha de dados assim muito mal cheirosa, não é? Porque tu vais a um centro de saúde, tu vais a uma polícia e sabes que por exemplo, há muitas fichas que dizem pessoa cigana, eu vou falar com o meu sotaque do Porto, é quando estou zangada. Essa é outra nuance que eu também tenho, é que eu sou tripeira, sou do Porto. Entretanto, ou seja, e os polícias têm números, porque senão como é que, ou seja, coisas muito... Nós não sabemos onde é que andam esses dados, e por isso é que eu sou favorável, porque se nós tivéssemos uma recolha de dados que nos aproximasse de números mais reais, os Estados, os governos, teriam que ser confrontados com essas disparidades. Isto está a acontecer a Isto está a acontecer a este número de pessoas, este número ou por géneros. Acho que já existe. Sim, mas acho que esse filtro é muito importante para nós percebermos que há X número de pessoas que sofrem X número de problemas, X número de abusos, X número de ataques violentos. Quando se fala de apagamento de história, por exemplo, uma criança entra na escola, eu não me lembro na nossa primária ter ouvido falar alguma vez sobre ciganos dentro da nossa sala de aula, nas aulas de história. Eu acho que daí a minha... Essa ideia de que os meninos entram na escola e somos todos iguais, mas senhores não somos. Não somos, não. Não somos. Uma das questões com que atacavam a Marianinha na escola, e foi ela que me ensinou isso, era preta, cigana, aquela tipicidade, e ela disse, amiga, tu sabes matemática? E a miúda, sim, claro que sei. Aquela, então vou-te ensinar. Há uma diferença entre subtração e soma. Eu sou soma, porque sim, eu sou preta, tenho mais cor. Sim, eu sou cigana, tenho mais cultura do que tu. Sim, eu tenho mais. Eu sou uma soma de coisas, de acontecimentos. Eu sou uma soma. Portanto, essa é a diferença na matemática, entre a subtração e eu disse, meu Deus, eu juro que não sou a responsável por isso. Vamos chamar à escola, não tarda nada. Não tarda nada. Chamaram-me à escola uma vez, ou no infantário, na festa de Natal dos Gêmeos, porque havia uma preparação para... Ei, vamos toda a gente. Quem é de não sei de quanto? Vamos fazer o não sei o quê, o bolo, ou não sei... E eu toda feliz, vamos fazer o bolo cigano de Natal. E a educadora. E eu, Jesus, já vai. Oh, não, porque assim vão ficar a saber que os seus meninos são ciganos. Era precisamente isso que eu queria que os outros meninos soubessem, que eles também são ciganos. Tirei-os daquela escola, claro. Mudei, obviamente, de escola, porque falar com a direção não trouxe fruto, mas é melhor para os miúdos. Assim, ao menos não são, como se fosse, ou seja, a naturalização do preconceito. É melhor que se apague. Também acho. Há muita clandestinidade étnica em Portugal. Há pessoas que estão em cargos altos de trabalho da sociedade que não podem divulgar que são ciganas.
eu se quero alugar uma casa, digo que sou cigana, não me alugam a casa. Mas o futebolista pode. O futebolista pode, porque tem um salário muito... E é conhecido e marca gols para Portugal. É muito cool, tem uma tatuagem à maneira. Olha, Maria, foi tão incrível ter-te aqui, sério, gostei mesmo muito, obrigado por teres vindo. Aprendi muito contigo hoje, muito mais do que eu arrogantemente achava que era possível. Acho que me obrigas a ir investigar. Agora. Ainda bem, espero e espero bem que as pessoas que ouçam este podcast que te vão procurar na net e que te acompanhem e que percebam o que estás a fazer e que também tenham esta curiosidade. Quando se falas do meu ativismo é isso. Eu não tive e não tenho um vínculo com a SOS Racismo. Sim. Acho que faz um excelente trabalho e tenho, aliás, há publicações do SOS Racismo onde tem lá, por exemplo, o dicionário da invisibilidade, tem lá a parte de a minha presença está lá e em muitos lugares, mas era para... agora perdi o raciocínio que eu tinha a dizer. Estás a dizer que para as pessoas te acompanharem no teu ativismo. Sim, o meu ativismo é esse mesmo. Eu sempre fui um bocado eu brinco com isto e até já me viram piada interna, sou muito freestyle. Apesar de não ter um vínculo concreto com muitas... Com instituições e isso vou estando nos lugares. Mas o meu ativismo é este, é conversarmos para eu poder aprender outras coisas, porque de certo que eu vou levar daqui coisas que me estão a fazer pensar noutras, e é isso. Então já sabem, procurem a Maria Gil, informem-se, eu vou tentar ler o mais puder para ver se combato esta minha ignorância histórica, porque é muito grave. E depois eu academicamente empurro-vos para quem tem essa espero que me capacidade. mandes dicas. Mesmo muito obrigado, fiquei mesmo muito contente por ter aqui, espero que tenhas gostado. E como vês, não estiveste nervosa, correu bem. Vamos lá, Fábio, bora? Beijinhos. Obrigado, Nuno.